aberto, Pai. O caminho foi aberto pelo Teu sacrifício, Senhor. E aquele lugar, Senhor Jesus, que era tão utópico, só o sacerdote podia entrar. Agora nós temos liberdade. Por isso, como filhos, com ousadia, nós queremos correr diante do trono da graça, para encontrar graça e misericórdia. Senhor, que a Tua graça seja derramada sobre a nossa vida nesse tempo, Senhor. Que a Tua misericórdia seja experimentada por nós de maneira mais abundante, Senhor. Pai, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir e entender a Tua vontade. Nós não queremos nos satisfazer com pouco. Senhor, que Teu Espírito seja derramado sobre nós, que a Tua unção seja derramada sobre nós, que os nossos ouvidos ouçam a Tua voz e que a Tua vida, Senhor Jesus, seja gerada em nós, que o Senhor cresça em nós para a glória do Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar, fique à vontade nesta casa, que seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino, Senhor. Aleluia, amém. E da nossa filiação a Ele. Abra comigo, fica de pé, abra comigo, quero ler junto com você, no livro de João, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos 16 a 20. Não, eu vou começar do 19. Amém, irmãos? Eu vou ler apenas o 19, o 20 e depois o 25. Mas Jesus respondendo disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O versículo 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Senhor, que Tua voz seja ouvida sobre nós neste lugar. Senhor, e que toda morte estabelecida em nossa alma, em nosso espírito, seja mudada em vida. Senhor, que a nossa alma, o nosso espírito esteja livre para a ministração da vida do próprio Deus. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar vida em cada um de nós, convencer a cada um de nós e fazer a Tua vontade. Senhor, fique à vontade no nosso meio, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu tenho a intenção de falar com bastante amor nesta noite. Como eu costumo dizer, eu serei rápido. Pode deixar, obrigado, pastora. Eu tenho a intenção de falar com amor. Eu orei para que o Espírito mesmo convencesse a cada um de nós, porque a palavra fala que quem convence é o Espírito. Então eu tenho noção de que não será pelo meu muito falar que vocês serão convencidos a respeito do que será falado hoje. E eu digo que eu quero falar com muito cuidado, porque eu quero discernir uma atitude que tem se instalado no corpo de Cristo, na verdade no mundo de uma maneira geral, mas que nós precisamos ser sarados, precisamos ser curados disso. Então eu quero trazer revelação, pensar com vocês a respeito desse assunto, para que a gente seja limpo disso, mas só o Espírito pode fazer isso em nós. E uma terceira coisa, eu não tenho a intenção de irritá-los nessa noite. Vocês vão entender porque eu estou falando isso lá no meio da pregação. Como eu quero trazer revelação desse problema que tem sido instalado, eu não quero que você fique com raiva de mim, e por isso eu digo que eu vou falar com amor e que o Espírito nos convença. Amém, irmãos? O versículo que nós acabamos de ler fala que é um versículo muito simples de João, e Jesus falando, ele fala: o Filho não faz
outra coisa senão o que vê o Pai fazer. Se vocês folhearem, Jonas, você está aí, tudo bem, Tati? Se vocês folhearem um pouco mais a Bíblia, lá em João 8, 28, fala que o Filho só fala aquilo que ele ouve o Pai falar. Então, da mesma maneira que o Filho é uma imitação do Pai, Jesus falando de si mesmo, Jesus falando, eu só faço o que eu tenho visto o Pai fazer. Foi isso que nós lemos. Em João 8, 28, ele fala, eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar. Não foi isso que nós lemos, irmãos? Olha, versículo 19 do capítulo 5. Mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Pai, tudo quanto o Pai faz, o Filho o faz igualmente, ou seja, o Filho imita o Pai. Jesus imita o que próprio Deus queria que ele fizesse, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Simples o que Jesus disse. Ele disse, o Filho imita o que Deus lhe autoriza a fazer. Ele quer fazer o que Deus quer fazer. Ontem de manhã nós fomos ao Bosque da Barra com alguns jovens, e nós tivemos uma manhã muito feliz, muito agradável. Fizemos um piquenique e várias comidas não saudáveis, né? Um monte de doce, bolo e coisa que não é muito saudável, mas que foi muito bom. E tivemos uma manhã muito agradável ali naquele lugar. Não sei se vocês conhecem o Bosque da Barra, fica próximo ao Barra Shopping, é um lugar bastante amplo. Eu lembro que desde criança o pastor Jorge levava as crianças lá. E teve um momento que a Natália não está aí hoje não, né? A Natália fez uma brincadeira com a gente, ela fez um circuito de malhação, e cada grupo tinha que fazer um exercício, pular corda, abdominais, e tinha mais algumas outras coisas, mas ela deu uma canseira na gente. E de maneira que hoje eu acordei cheio de dor aqui no braço, sem costume de fazer exercício, dor na barriga. Tá doída? Não? Fez, Daiana? Cadê a Tati? Tati tem que estar doída, Tati. Fala aí. Tati é atleta? Tati está doída? A Bíblia diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, mas eu entendi que a Natália trouxe de volta essas dores aí. E a gente teve um tempo muito agradável. E depois, vendo as fotos, eu encontrei essa foto aí. A Soninha teve a felicidade de tirar essa foto. É o Sandro fazendo abdominal da maneira correta, forte pra caramba, e os seus filhos tentando fazer igual. Veja a Sofia com uma cara esbaforida, se esforçando, tentando fazer igual. Tá vendo o sofrimento dela? E a gente vê ali do lado o Isaac fazendo qualquer coisa menos abdominal. Ele está completamente torto ali, mas os filhos fazem o que o pai faz. E é exatamente isso que Jesus disse. Eu só faço o que Jesus faz. Mas, irmãos, nós também precisamos fazer o que Jesus veio nos ensinar a fazer. A missão dele foi exatamente essa. O próprio Deus veio à terra ensinar a humanidade a ser filhos de Deus. Só que o problema é que nós somos iguais ao Isaac e à Sofia, exatamente. Em algum momento nós nos esforçamos para tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus. E Deus olha para aquele esforço que é indiferente. Ele gosta porque nós somos filhos e não porque nós nos esforçamos. E em alguns momentos nós somos sem habilidade nenhuma, igual Isaac, e fazemos alguma coisa muito tortamente para o Senhor, mas com uma intenção extrema de agradá-lo, de fazer igual. Só que a gente também não sabe fazer direito, mas Deus olha para aquela flexão errada do Isaac, nossa flexão errada, e fala, tá lindo, meu filho, porque Ele sabe que você vai crescer e vai saber fazer bem. Irmãos, às vezes a gente organiza uma super conferência de adoração, traz cantores de fora e tenta encher a igreja, e a gente termina e fala, Senhor, é isso, eu fiz isso. Aí o Senhor olha e fala, e o que foi isso aí? Uma super conferência de adoração, Senhor. E aí Deus olha para a gente e fala, tá lindo, sabe, assim, tá tudo torto, um monte de gente querendo aparecer, fazendo show, se esbarrando nos outros, mas tá lindo, vocês vão aprender. A gente se reúne, a pastora Gilda Maria traz aquelas taças dela para fazer a ceia, o Alexandre bota a uva, e a gente faz, Senhor, fizemos a Santa Ceia. Ele fala, foi a Santa Ceia isso aí? Tá lindo, sabe, Ele viu o nosso coração, querendo fazer o melhor, querendo agradar o Senhor, e tentando fazer da maneira que a gente sabe fazer.
Na cabeça do Isaac não está assim, estou fazendo tudo errado, Deus, não, ele está fazendo o abdominal. Irmãos, a nossa vida com o Senhor é assim, a gente tenta agradar ao Senhor e faz como o Senhor faz. Irmãos, eu quero convidá-los a olhar para Jesus e pensar o que é que ele fazia quando ele estava aqui na terra. E a pergunta é, o que vemos quando olhamos para Jesus? Quando você olha para esse Deus vindo ensinar a gente a fazer alguma coisa, agir de uma maneira, o que é que nós vemos ele fazer? E eu consigo resumir a vida de Jesus num só objetivo: reconciliação. Está escrito lá naquele salmo, naquele versículo ali, 2 Coríntios 5, 18 e 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ficando de bem. Essa foi a missão de Jesus: reconciliar, ligar o mundo a Deus. O mundo que estava distante de Deus estava sendo de novo ficando de bem em Cristo. Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. E essa palavra no versículo 19, e essa palavra de reconciliação, em outras versões fala, e esse ministério de reconciliação foi dado a nós. Ou seja, se você olha para Jesus, tudo o que ele fez, curou, exortou, ensinou, andou com as pessoas, deu ouvido, ajudou a cada um, o que ele estava fazendo era ensinando, reconciliando o mundo consigo, ligando as pessoas de novo umas às outras, mãos dadas, e ligando essas pessoas ao próprio Deus. E a Bíblia fala que esse Espírito que estava sobre Cristo, essa unção de reconciliação, de ficar de bem, de pacificação, está agora sobre a igreja de Cristo. É isso que nós vemos o Senhor fazer. Eu esqueci de dizer só uma coisa naquele slide anterior, que assim como Jesus olha para o Isaac ali, como o Sandro olha para o Isaac e fala, está lindo, ele sabe que ele vai crescer e vai fazer melhor. Talvez o Isaac seja um atleta, ele vai fazer flexões melhores, abdominais melhores do que o Sandro quando ele crescer. Hoje nós tivemos uma aula muito boa da nossa diaconisa Ana Lúcia. Eu disse para ela que eu fiquei muito feliz com a aula que ela deu. E ela nos trouxe revelação a respeito daquele versículo que Jesus disse que ele fez muitas obras, mas nós poderíamos fazer obras maiores do que ele. E ela falou que ela sempre perguntava assim, como eu posso fazer obra maior do que Jesus? Jesus era Deus, que obras são essas que eu posso fazer maior do que ele? E ela trouxe uma revelação que eu aceitei como verdade, eu achei que foi realmente uma revelação do Senhor. Ela disse que enquanto Jesus estava na terra, ele curou, ele restaurou, ele fez coisas a respeito da vida das pessoas, mas ele ainda não havia inaugurado o acesso a Deus. Isso só foi feito depois da sua morte e ressurreição. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. E a partir desse momento, irmãos, que o véu foi rasgado, que nós podemos entrar no Santo dos Santos, o retorno ao paraíso, o retorno ao céu está aberto e nós podemos pregar, ministrar não só cura. A Ana Lúcia ela falou, salvação é maior do que cura. Jesus ele curava, ele operava milagres, mas você com a tua palavra, com o espírito de reconciliação que está sobre a tua vida, você pode ministrar salvação aos perdidos. Tem pessoas, ela disse, que não são curadas nessa vida e elas acabam morrendo de uma enfermidade, mas essas pessoas, muitas delas são salvas. Uma pessoa salva é uma obra maior do que apenas uma pessoa de milagre, do que um milagre físico. Então Jesus ele operou milagres enquanto estava vivo de cura, até de ressurreição. Só depois da sua morte que ele garantiu a salvação para todos nós. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele fez milagres de cura. Mas nós podemos ministrar milagres de salvação, irmãos. Um milagre de salvação é um milagre maior do que um milagre apenas de cura. E Jesus ele disse, meus filhos, vocês ainda não sabem fazer direito, mas vocês poderão, daqui a pouco, fazer obras maiores do que eu. Quando eu falo de reconciliação, eu me lembro do tema que é o ano na nossa igreja, né? Tempo de olhos abertos, joelhos dobrados e mãos dadas. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele ministrando essa reconciliação e essas mãos dadas, de uns com os outros e de nós com o Senhor. Irmãos, não é fácil andar de mãos dadas com pessoas tão complicadas como eu, para não apontar para vocês. Eu sou difícil pra caramba, né, Paulo César, que está mais próximo de mim, né, Léo? É difícil andar de mão dada comigo, parece que eu sou uma pessoa tão tranquila, né? Mas eu tenho um monte de esquisitice, eu sou chato demais.
é difícil andar de mãos dadas com essas pessoas que são tão amáveis, quanto mais com as pessoas que não são amáveis. Mas esse é um extremo desejo do coração do Senhor, irmãos, que nós andemos de mãos dadas. Esse é um desejo que está em Deus. Eu quero falar dessa prática, eu quero compartilhar com vocês rapidamente a respeito da prática do olhar para Jesus e ver o que Ele estava fazendo. Eu quero compartilhar com vocês sobre duas coisas. Abra comigo lá no livro de Salmos, capítulo 95. Salmos número 95. Amém, irmãos? O salmista diz o seguinte: o salmista convida a louvar e celebrar ao Senhor. Versículo 1: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Mostra o domínio, o controle do Senhor. Versículo 5: Seu é o mar, pois Ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia de Massá, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E aí você pensa, o que isso tem a ver? Estava falando de olhar para Jesus, do pai imitar o filho, de o espírito de reconciliação que há em Jesus e de andar de mãos dadas. Irmãos, nós vamos chegar lá, vocês vão entender. No versículo 7 ele fala assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Que versículo lindo, irmãos. Nós somos ovelhas da sua mão. Um versículo que traz fé ao meu coração contra o espírito do engano é que a palavra fala que as minhas ovelhas, Jesus disse, reconhecem a minha voz e me seguem. Isso me traz paz, irmãos. A voz do Senhor traz orientação sobre a nossa vida. Em João 5 nós lemos que aquele que ouvir a minha voz viverá, os mortos tornarão a viver. A voz do Senhor é poderosa para nos guiar, para nos orientar e para nos dar vida. Que toda morte, todo espírito de desânimo, de depressão, de tristeza, seja aniquilado quando a voz suave do Espírito é ouvida em cada um de nós. Porque nós somos povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Esse versículo me mostra que Deus está no controle de nossa vida. Por isso não coloquei uma foto de uma ovelha velha, gordona, não. Eu botei de uma ovelha bebê, de uma ovelha bem tenra ainda, bem criança que depende da orientação do seu pastor. Assim somos nós, irmãos, que precisamos ouvir essa voz, precisamos reconhecer essa voz e andar orientados pelo Senhor. Se a gente continuar lendo o versículo, ele fala assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação em Massá. O que é isso? E aí eu fui ler, essa passagem está lá em Êxodo 17, 7, e fala o seguinte: e chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esse versículo, irmãos, o povo tinha acabado de sair, nós conhecemos muito bem a história, né? Moisés saiu com o povo do Egito, foi em direção à terra prometida, mas no meio do caminho, 40 anos eles andando, experimentaram várias coisas com Deus. Uma das coisas iniciais foi isso: eles tiveram sede no meio do deserto, normal. Só que eles começaram a murmurar e reclamar: por que você nos trouxe, nos tirou do deserto?
por que nós estamos no meio desse deserto? Você nos trouxe aqui para morrer de sede, Moisés. E aí o Senhor orientou a Moisés que batesse na pedra, e a pedra verteu água, liberou água para eles. Deus deu água para eles. E a Bíblia fala que o Senhor chamou aquele lugar de Massá, Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque essas palavras de Massá e Meribá significam exatamente isso. Massá vem do hebraico, significa tentação, mas não tentação no sentido de se sentir atraído pelo pecado. Tentar no sentido de questionar, no sentido de provar a Deus, porque eles falaram: o Senhor está ou não conosco? Por que você nos trouxe para cá? De questionar, de murmurar, o que nós estamos fazendo aqui? Então eu escrevi que tentação no sentido de provar, questionar, murmurar, duvidar de Deus. E ele chamou aquele lugar também de Meribá, por causa da contenda do povo, de se esbarrar um com o outro, de não andar junto. E por isso eu disse, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, vemos nele esse espírito de reconciliação. Mas quando nós olhamos para o corpo de Cristo, nós vemos murmuração e contenda. Eu não quero julgar vocês, por isso eu disse que eu iria falar com amor, porque eu quero apenas discernir esse espírito de murmuração e de contenda. Dois sintomas que revelam um coração endurecido. Ele fala assim, não endureça o vosso coração quando vocês ouvirem a voz do Senhor, como aconteceu em Massá e em Meribá. Ou seja, não murmurem. Murmuração fala de incredulidade, de ingratidão. Irmãos, se vocês quiserem tentar reclamar da vida, nós vamos ter muitos motivos. Mas se vocês que são muito inteligentes tentarem encontrar motivos para agradar ao Senhor, agradecer ao Senhor, há muito mais, irmãos. Quantos motivos na tua vida, só de você estar aqui hoje, irmãos, é uma vitória. Sabe, você fala, mas eu estou com uma dor em tal lugar, eu estou sentindo isso. Tem muitos motivos para murmurar, irmãos. Está faltando dinheiro, tem que pagar e tal, meus filhos, não sei o que. Tem muitos motivos para murmurar, mas tem muitos mais motivos, irmãos, para agradecer ao Senhor. Só por quem o Senhor é, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Quando Jeremias, no meio de todo o caos, ele resolveu agradecer ao Senhor, lá no meio do livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações, murmurações de Jeremias, ele falou, eu quero trazer à memória o que me traz esperança. O que é? Que a minha conta de dinheiro ainda tem bastante. Não foi isso. Ele falou, eu quero trazer à memória o que me traz esperança no meio de toda essa destruição. Que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, que a sua fidelidade se renova a cada manhã. E a única motivo que ele tinha para agradar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, é pelo próprio Deus, quem Ele era na nossa vida, irmãos. Abra os teus olhos, não endureça o teu coração diante de todas as bênçãos, todo o cuidado de Deus sobre a tua vida. Eu quero te convidar a abandonar o espírito de murmuração. Irmãos, tem gente que vive a vida inteira, do momento que acorda até o momento. De novo eu falo, irmãos, eu não quero te julgar, eu quero apenas discernir esse espírito. Que a gente abandone esse coração endurecido, abandone essa boca que se abre para maldizer ao Senhor. A murmuração, ela fala isso. O Senhor tem nos dado o presente das suas bênçãos sobre nós. Como é ruim, não sei se já aconteceu com vocês, você dá um presente para a pessoa, e a pessoa abre, fala, azul, sabe, assim, não dá vontade de pegar e jogar no lixo, arrancar da mão da pessoa e queimar, ou dar para outra pessoa? Dá uma raiva, não dá? Irmãos, nós fazemos isso muitas vezes com o Senhor, quando nós reclamamos da nossa vida, com a nossa ingratidão diante de tanta bondade do Senhor, de tantos presentes, irmãos, que Ele nos dá. E as contendas, eu falo de falta de amor. Eu disse que é difícil andar de mãos dadas, e é um desafio para nós, pastores, conseguir chegar no final do ano e falar, conseguimos chegar aqui, de mãos dadas. Um ministério que consegue andar de mãos dadas, que não se esbarra, que não se fere no sentido de querer se distanciar, mas que consegue estar juntos. Hoje nós oramos e a pastora Aparecida, ela clamou muito falando que é bom e suave que os irmãos estejam em união, porque isso libera uma unção sobre nós, irmãos. Eu quero experimentar com cada um de vocês essa unção que desce sobre o corpo que está em comunhão, que está de mãos dadas. Nós vamos experimentar isso esse ano, irmãos. Eu creio que nós vamos experimentar isso sim, irmãos. E eu disse no início que eu não queria irritar vocês, porque a personificação da murmuração e da contenda
é o incrível Hulk. O Bruce Banner é uma pessoa do bem, mas quando ele é incomodado, quando ele é irritado, ele começa o sangue sobe e ele começa e sai destruindo tudo, esbarrando em tudo, e acabou o amor, acabou a bondade, vai destruindo e esquece todo mundo, irmãos. E nós às vezes agimos muitas vezes de maneira inacreditavelmente como o Hulk, o incrível Hulk. Algumas pessoas pisam no nosso calo, ou às vezes não precisam nem pisar no nosso calo. Nosso mau humor é constante. E essa murmuração, eu disse que eu quero discernir esse espírito de murmuração e de contenda. Os dois estão ligados com o mau humor espiritual. Tem pessoas que andam em constante mau humor, murmurando, reclamando da vida. E se esbarram, irmãos. É um mau humor crônico, que você não anda com amor, não consegue andar com amor e não consegue ser grato ao Senhor. O Bruce Banner, ele tenta o tempo inteiro não se irritar. A gente vê isso porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Irmãos, tem irmãos que quando você fala alguma coisa, a pessoa quando é clarinha assim igual a Ana Lúcia, começa a ficar rubra, né? Começa a ficar vermelha ali. Não estou falando que é ela não, nem sei se acontece com ela, mas assim, tem gente que quando começa a ficar irritado, cadê o Diogo para falar ali da Alba, que é branquinha? Tá lá em cima. Já o sangue vai subindo, né, pastora Zé? As psicólogas que devem entender e explicar isso melhor. Acontece alguma coisa química no nosso corpo, o incrível Hulk começa a querer se manifestar. E, irmão, se você tivesse uma arma, graças a Deus que a arma não é dada de maneira tão fácil a qualquer um, ia acontecer muito mais mortes do que já acontecem. Porque uma pequena palavra, um pequeno fechar no trânsito, um esbarrão, alguém que dá uma seta ou entra sem dar a seta, ou entra na tua frente, daí ela está aprendendo a dirigir, ela vai experimentar isso daí. E já é o suficiente para você querer sacar a tua arma e matar a pessoa. E lá dentro das cadeias deve estar cheio de gente que por causa de um segundo não pensou e agiu como um incrível Hulk, cheio de ódio e de contenda. Só que, irmãos, dentro da casa do Senhor parece que tem vários irmãos que repelem os outros por causa desse incrível Hulk que está muito fácil, que é latente em nós. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: não deixa o Hulk se manifestar não. Eu não quero te irritar não, fala para ele. Jonas, faz carinho na Tati aí. A Tati, a branquinha, que nem o Bruce Banner, mas aí... que é que você está fazendo? E ela já está se irritando. Não, eu não quero te irritar, Tati, você é linda. E ela já falou, já me irritou. Como eu disse no início, por isso eu disse, eu não tenho intenção de te irritar, não tenho intenção de te acusar. Pelo contrário, eu quero ministrar uma palavra de paz e de reconciliação. Essa é a unção que está sobre a nossa vida, a igreja. Irmãos, quando nós entendemos o que Deus fez por nós, que nós que não prestávamos, nós que estávamos distantes do Senhor e não merecíamos a morte, mas Ele trouxe vida sobre nós. Quando eu entendo isso sobre a minha vida, o Hulk se acalma, ele se retrai, e entendo o sacrifício de Cristo na cruz por mim, irmãos. Nós precisamos entender isso. Eu escrevi aqui que a murmuração é um mau humor vertical, sabe? É um mau humor que você vai esbarrando nos teus irmãos e vai... Não, é um humor vertical, é para cima, você revela ingratidão ao Senhor, você reclama de tudo, reclama da vida, prefere a morte. Tem pessoas que passam pela vida dessa maneira. A pastora Gisela, que é psicóloga, não me contou de ninguém, não me contou a vida de vocês não, irmãos. Mas não é mais ou menos assim? As pessoas reclamam de tudo, são ingratas, são incrédulas, não dão ao Senhor a devida honra por tudo o que foi feito nas suas vidas, irmãos. Murmurar é um espírito de ingratidão ao Senhor. Eu escrevi que a murmuração denuncia um coração ingrato. Murmurar é dizer para Deus que você faria melhor. Você faria melhor, irmãos. Você faria melhor. O Senhor fez com perfeição e a nossa vida se encaixa de maneira perfeita. Pode ser que você esteja vivendo um momento que você não esteja entendendo, mas tudo está no controle de Deus. O salmista, ele começa dizendo: celebre ao Senhor, cante a Ele com alegria, porque Ele fez os céus, Ele estabeleceu a terra, Ele fez tudo está no controle de suas mãos. A pastora Gisela pregou nessa quarta-feira, ela disse
que ser forte não significa estar no controle da situação. Mesmo que você não tenha o controle nas suas mãos, não esqueça que Deus está no controle. Podemos resumir a pregação dessa maneira. Mesmo que você não esteja no controle da situação, não se esqueça de que Deus está no controle. Irmãos, o próprio Jesus, e quando eu disse, vamos olhar para ele e ver o que ele fazia, ele disse lá em João 6,43, não murmureis entre vós. Tudo que Jesus falou, foi o que o Pai falou, e ele disse, tudo que Jesus falou é que eu quero falar com vocês. Não murmurem entre vós, abandone o espírito de ingratidão e de murmuração. Filipenses 2,14 fala, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Não duvide do que Deus tem feito, reconheça-o em todos os seus caminhos. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Fale, o meu Deus é bom. Fala, o meu Deus é bom. Amém, o nosso Deus é bom. Provai, experimente e você vai perceber que o nosso Deus é bom. O inferno não quer ouvir isso, irmãos, mas essa é a verdade. O nosso Deus é bom. Irmãos, e a contenda é um mau humor horizontal. A contenda é você não conseguir andar com o outro, é se esbarrar mesmo no irmão do lado, querer inimizade, quando a Bíblia fala que se depender de vós, tende paz com todos. O espírito de reconciliação é o que está sobre a tua vida, você tem um chamado de reconciliação. A Bíblia fala que o reino dividido não prosperará, e como eu me preocupo com isso, irmãos, eu quero prosperar neste lugar. Prosperar, que eu digo, é de vida de Deus, é crescer mesmo como povo de Deus, que a palavra cresça, que o trigo cresça no nosso lugar, nesse lugar, que o vinho da alegria do Senhor transborde de nosso coração. Mas isso só acontecerá se houver unidade nesta casa, porque a casa dividida não prosperará, irmãos. É o que o próprio Cristo falou no dia de Pentecostes, porque eles estavam juntos, o Senhor veio. Hoje nós experimentamos isso orando, os pastores e os diáconos estavam reunidos ali, irmãos, e como o Senhor nos encheu de fogo e de graça do Senhor. A Bíblia fala que Pedro estava preso, mas havia uma igreja reunida num lugar orando, e as cadeias de Pedro automaticamente foram abertas, e ele saiu em liberdade. Irmãos, a igreja que se reúne para orar, libera cadeias, libera coisas. Nós precisamos aprender o poder das mãos dadas. Jesus disse que quando dois ligarem na terra, será ligado nos céus. Quando nós concordarmos nesta terra, será concordado nos céus. Nós ouviremos o amor, o amém de Deus, quando nós dissermos juntos, no mesmo espírito, amém, a respeito das coisas da nossa vida. Talvez as coisas não estejam acontecendo na tua vida, porque você ainda não encontrou um irmão para ligar com ele em oração a respeito de alguma coisa. Experimente isso, irmãos. Confessar alguma coisa com teu irmão e falar, olha, eu preciso orar a respeito disso. Vamos orar comigo a respeito de tal coisa. Jesus, ele teve uma oração, ele falou, Senhor, eu não rogo apenas por esses que eu estou vendo, mas eu oro por todos quantos virão a crer. Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Irmãos, essa foi a oração de Jesus. Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Vamos abandonar o espírito de contenda, de repelência espiritual, se é que essa palavra existe. Vamos andar juntos, vamos ligar coisas espirituais. Irmãos, há irmãos que se sentem solitários dentro dessa casa. Há irmãos que não têm com quem compartilhar os seus problemas. Compartilhem com os outros, liguem em oração, irmãos. Nós somos uma família, a família que o Senhor te deu. Para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, é que você foi chamado. A tua vida é valiosa para o outro e o teu chamado é para isso. Amém, irmãos? Léo, lê para mim Provérbios 27, 17. Só que, irmãos, andar de mãos dadas não significa andar em paz em todo o tempo. Tudo lindo, tudo tranquilo. Às vezes andar de mãos dadas, a gente meio que se esbarra em algumas coisas. Mas se há amor, a gente pode continuar andando. Olha o que, achou? 27, 17? Olha o que Salomão diz em Provérbios 27, 17.
Como ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Como um ferro afia o ferro, o Léo e o Sandro entendem de churrasco. Para afiar uma faca, você precisa daquele outro afiador, que eu não sei nem qual é o nome, né? Você vai batendo um no outro, tem toda uma técnica, e daí você consegue afiar o ferro. Como um ferro afia o ferro, assim um amigo ao outro amigo. Por isso algumas verdades precisam ser ditas enquanto andamos de mãos dadas, mas ditas em amor, para que a nossa vida seja lapidada e afiada, e haja crescimento em cada um de nós. E por fim, irmãos, eu quero terminar essa pregação falando, esse bate-papo, falando o que o versículo 10 de Salmo 95 diz. Ele fala: 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmãos? Que há um caminho de Deus para nós. Está vendo o que ele está dizendo? É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. É um povo que estava no caminho do Senhor. Era difícil o caminho, era penoso, era deserto, faltava água, faltava carne, mas Deus ia suprindo. Deus estava com eles naquele caminho. Era o caminho que Deus os estava guiando. E eles estavam murmurando no meio deste caminho. Ah, irmãos, o Senhor está no controle de nossa vida. Ele está nos guiando em um caminho. Há um caminho. Deus está no controle de nossas vidas. Não murmure, não seja ingrato, não seja incrédulo. Não tenha um coração endurecido. Sabe, não deixe esse mau humor que é talvez fruto do nosso velho homem se manifestar. Não deixe o Hulk vir à tona. Quando você começar a murmurar, abrir os teus lábios para reclamar da vida, retroceda, lembre-se disso. Não, o Hulk não vai se manifestar. Eu quero crer que eu estou no caminho do Senhor, porque eu ouço a voz do Senhor. É um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Fica de pé, eu quero orar contigo. Senhor, nós queremos rejeitar, Senhor Jesus, toda a nossa malcriação espiritual. Como filhos, Senhor, nós não temos sabido repetir, reproduzir esse espírito de reconciliação que estava sobre Cristo, Senhor. Pai, que essa unção seja derramada sobre a igreja, casa de oração, Senhor. Que os membros deste lugar, eles sejam pacíficos, Senhor, cheios de unção e de graça do Senhor. Senhor, se há algo em que precisamos ser ousados, ousados no perdoar. Se há algo em que precisamos ser radicais e fortes e firmes, é em amar aos outros, porque é tempo de despertarmos do sono. Senhor, dá-nos força para amar uns aos outros. Dá-nos graça para não desistir de caminhar juntos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para falar as verdades em amor, para seguir a verdade em amor. Senhor, traz graça para cada um dos meus irmãos que está aqui nesta noite. Senhor, para que possamos continuar caminhando nos Teus caminhos e ter revelação deste Teu caminho e crer que o Senhor está sim no controle de nossa vida. Que o controle de nossa vida está em Tuas mãos e nós não queremos murmurar. Livra-nos do espírito de ingratidão. Livra-nos, Senhor Jesus, do espírito de não reconhecer as Tuas bênçãos sobre nós. Senhor, que possamos diminuir, Senhor, de todo o nosso espírito de crítica. E que o Senhor cresça em nós. Que sejamos servos uns dos outros. Que o Teu amor se estabeleça de maneira forte em nós. Para a glória do Teu nome, Senhor. Vem, Tati. Cura, Senhor, o nosso coração, Senhor. Menos de mim.
eu diminua, que Ele apareça, e Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Coloca a tua mão no teu coração. Vamos orar dessa maneira, que a nossa agitação, que a nossa insatisfação diminua a cada dia, e que o Senhor cresça em nós. Senhor, a tua palavra fala que Paulo orava até que Cristo fosse gerado em nós. Senhor, que o caráter de Cristo, a estatura de varão perfeito, que haja crescimento do Senhor em nós. Liberta-nos, Senhor, desse espírito de incredulidade, Senhor Jesus, de ingratidão. Nós queremos dizer que a nossa vida sim pertence ao Senhor. Fala comigo isso: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Eu reconheço que os teus caminhos são melhores para mim, os teus caminhos são mais altos para mim, que o Senhor tem me orientado. Senhor, livra-nos de toda a incredulidade, Senhor, livra-nos de todo mal dizer, de toda contenda, Senhor Jesus, de toda dificuldade de andar junto, de toda dificuldade de compartilhar e de ter comunhão. Senhor, que o teu corpo seja sarado, Senhor, que possamos crescer, Senhor, que a tua voz, que foi ouvida nesta noite, gere vida de Deus em cada coração, em cada vida, para a glória do teu nome. Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, que sejamos cheios do teu Espírito, Senhor, e que essa atitude de mãos dadas, Senhor, libere sobre a nossa vida esta unção que desce sobre nós, para a glória do teu nome, Senhor. Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça e eu me constranja com a Senhor, ao teu nome glória, Senhor. Só o teu nome glória, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, Pai. Senhor, todas as bênçãos de nossa vida são devidas ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos pela vida eterna, pela tua salvação. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu perdão sobre a nossa vida. Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado por cada detalhe, porque o Senhor tem se manifestado como um Pai amoroso, como um Pai cuidadoso, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos instruído como filhos pequenos. Senhor, obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor, porque tu é um Pai que cuida de nós, porque o Senhor é um Pai amoroso. Paizinho querido, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor, obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor, igreja, agradeça ao Senhor pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela bênção do Senhor. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor um coração agradecido pelos nossos filhos, pelos jovens desse lugar, Senhor, pelas crianças desta casa. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, obrigado. Que teu Espírito faça crescer em nós gratidão ao Senhor em cada detalhe, Senhor, em cada detalhe, Senhor.
Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir em agradecimento ao Senhor. Que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, e Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos